Deus tremendo. É interessante quando nós abrimos a Bíblia para ver e falar acerca dos filhos de Jacó, pelas 12 tribos, e conscientemente pelas 2 tribos, Efraim e Manassés, e concluindo se tornaram 13 tribos. É interessante que quando nós observamos as Escrituras e vemos José, aquele que foi vendido pelos seus irmãos, que passou um momento difícil, José colocando Manassés como seu primogênito, pelo menos na base dessa leitura. E é interessante que Manassés significa, quando José o coloca, ele estava dizendo: Deus te faz esquecer da dor e viver a recompensa. Então, José traz toda a sua bagagem, a sua história, e vocês conhecem a história de José, como ele foi menosprezado pelos irmãos, como ele foi invejado pelos seus irmãos, e os seus irmãos trouxeram uma ira muito grande contra José, rasgaram a túnica dele, enfim, pegaram a sua própria pessoa, queria tirar a vida dele, só não tirou por causa de Rubens, porque Rubens assim explicou que não deveríamos fazer isso com o nosso irmão, e sim tentando de uma forma ou de outra tirar isso da cabeça dos irmãos. Os irmãos aí então jogaram ele numa cisterna, venderam ele depois para o Egito. Potifar o comprou, levou para tua casa como escravo, e mentiram ao teu pai Jacó, pegando as túnicas, rasgando as túnicas de José. José não era culpado de túnica, quem fez a túnica foi o seu pai. Você não é culpado, irmão, de Deus te escolher. Se Deus te escolheu, não foi você que quis ser escolhido por Deus. Apenas Deus olhou do céu e falou: você, e pronto. Porque o propósito não era de Jacó, o propósito não era dos irmãos de Jacó, e nem tampouco de José. O propósito era de Deus. Deus tinha um propósito na vida de José, para que os irmãos não morressem de fome. E Deus, ele usa quem ele quer usar. Mas Deus é Deus. Deus, ele é poderoso, ele é onisciente, onipresente, onipotente. E Deus é Espírito. Mas José era o servo de Deus, ele não era Espírito. José era uma pessoa como eu e como você, que nós temos sentimento, sentimos dores, ficamos preocupados, ficamos amargurados, tristes, e o pior disso, carregamos processo de tristeza durante a nossa vida, por alguma coisa que aconteceu com a nossa família, ou mesmo um trauma que veio nos acompanhando. José era um homem que tinha passado por isso e muito mais. José tinha dentro dele uma tristeza muito grande, uma tristeza contra os seus próprios irmãos, a sua própria família. Imagina uma pessoa ser vendida pelos seus próprios irmãos, ser separado, tirado ele, tentado tirado ele da bênção. Por quê? Porque Jacó amava José. Jacó amava José de uma forma tão grande, porque era filho da sua velhice. Então por isso Jacó o amava mais. É o interessante que quando nós lemos a história de Jacó, nós vemos Lia e vemos Raquel, 2 irmãs que ficavam batalhando acerca do amor de Jacó. E naquela época o direcionamento estava nos filhos. Quanto mais filhos a mulher tinha, mais atraía o amor do seu esposo. Então a batalha era muito grande. A batalha era tão grande porque queria ter o privilégio de ter o amor de Jacó. Assim como Ana. Quando vocês leem o livro de Ana,
e ver Ana estéril, sem ter filho, foi Deus que cerrou a sua barra. Mas é interessante que havia uma lei naquela época. A mulher, ao se casar ou a ter o seu esposo, ela deveria dar filho. Ela deveria. Filho seria algo muito importante. É algo muito importante, principalmente filho homem. E tinha um prazo para dar filho. E as pessoas ficavam visualizando. Era 7 anos. Durante 7 anos, se uma mulher não desse filho ao teu marido, então o marido poderia dar-lhe carta de divórcio, separar. Por quê? Porque era a lei da época. Então quando você assiste e você lê Penina rindo, Penina lutando contra Raquel, humilhando a Raquel, é porque ela estava vendo que o tempo estava se abreviando, o tempo estava se acabando, e Raquel não ia ter um filho, não ia ter, e então por isso ela o perseguia cada dia mais. Mas lembra-se que o próprio Elcana deu a porção dobrada para Raquel, porque Raquel, quando mudou o propósito, a Bíblia diz que ela falou assim: olha, quando o Senhor me dá, eu darei a toda a sua vida. Ou seja, ela fez algo muito importante, da qual Deus esperava de uma mulher de Deus, ou um homem de Deus, que estava buscando em oração. Quem está entendendo, irmão? Então não era diferente. Ana, não era diferente. Raquel também. Raquel está na mesma faixa, porque Raquel era estéril. Quando eu trouxe Ana, eu estou aparelhando as duas. E Raquel também não tinha filho. Depois foi ter filho. Amém, irmão? Então, tanto Ana como Raquel, ela tinha esse chamado de Deus, essa aliança com Deus. Amém? E era um período tanto de Ana como de Raquel. A mesma lei que existia no tempo de Ana também existia no tempo de Raquel. Quem está entendendo, irmão? Então é por isso que nós estamos vendo o sofrimento. O sofrimento de José, o sofrimento de Ana e o sofrimento de Raquel. É algo que a pessoa vai carregando, e de uma forma tão grande que chega um momento que a pessoa fala: por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa necessidade? Por que Deus me pune desta maneira? Por que Deus está fazendo comigo essas coisas? E aí nós devemos entender que o projeto não é teu, o projeto é de Deus. Amém? Então a Bíblia diz que quando José teve o seu primogênito, que para ele era primogênito, depois eu vou falar como mudou esse negócio de primogênito aqui, tá? Que para ele é primogênito, que é Manassés, que foi o primeiro filho que nasceu. Ele disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Ou seja, ele por si só não poderia esquecer todo o sofrimento que passou perante os seus irmãos, perante a casa do seu pai e a sua estadia no Egito, por tanto tempo, nem como escravo. Por ele mesmo, ele não teria capacidade de esquecer essa dor, essa tristeza e essa luta. Mas a Bíblia diz que quando José, ele tem o primeiro filho, que é Manassés, ele fala de forma clara: e quem fez ele esquecer não foi o teu filho, quem fez ele esquecer não foi por ele mesmo, mas quem fez ele esquecer foi o próprio Deus. Levante a mão, da glória a Deus. Então ele faz esquecer a dor para viver a recompensa de Deus. É interessante, irmão, porque quando Jacó estava bem velhinho, cego, porque é assim, né? Tanto Isaac estava cego, deu uma bênção para Jacó, né? Estava Jacó e Esaú lá, e ele cego, e Jacó enganou, tá? E recebeu. Assim também acontece com Jacó. Já percebeu? Porque quando disseram: José chegou aí, olha aí, José está chegando aí, e ele chegou, Jacó, ele fez uma força, porque ele estava doente, mas ele fez uma força para levantar, e ceguinho, e ele disse: quem é que está vindo? Aí José falou: é José, o teu filho. Aí ele ouve o barulho das duas crianças, aí ele fala: e esses quem são? Esses são os meus filhos que Deus me deu.
Então Jacó manda eles vir, eles veio diante dele e ele falou: qual o nome dele? Não estava enxergando. Manassés e Efraim. É por isso que eu disse, eu poderia pegar esse aqui e terminar aqui hoje, mas nós não vamos fazer assim, é mesmo? Vamos falar um pouquinho só de Manassés. Então, olha só que interessante. Então, ele abraçou os seus 2 netos, Jacó, certo? Abraçou os seus 2 netos, e quando ele foi dar a bênção, ele fez assim, ó. Ele pegou a mão e fez assim, ó. Certo, né? Põe a mão na cabeça de um e a mão na cabeça de outro. E ele então começa a profetizar, ele começa a falar das bênçãos que ele estava dando para Manassés e Efraim. Mas José, o que José fez? Falou: pai, o senhor não está entendendo. A tua mão direita está na cabeça de Efraim e a tua mão esquerda está na cabeça de Manassés. Está errado. O meu primogênito é Manassés, não é Efraim. E Jacó falou assim: eu sei disso. Eu estou honrando o menor, eu estou colocando acima do maior. Levante a mão da glória a Deus, aleluia. O que ele estava dizendo? Eu estou dando a primogenitura para Efraim e não para Manassés. Assim como fizeram contigo, eu estou fazendo, eu estou adotando essas 2 crianças para as 12 tribos de Israel. Quem está entendendo da glória a Deus? Naquele momento ele estava como que apontando os 2 filhos que era dele, a proteção dele, para ele. E ele diz de forma clara: Rubens não será meu primogênito. Por quê? Porque Rubens cometeu pecado deitando na minha cama, cometendo pecado, e Simeão também não será. Então ele coloca tanto Efraim como Manassés acima dos irmãos de José. Quem está entendendo da glória a Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite: o que você não entende hoje na tua vida, o que você está passando, você vai entender amanhã. Deus vai te dar a dupla honra. Aleluia. Ele estava dando dupla honra. O próprio Jacó. Aleluia. É por isso que quando Jacó ele apresenta, ele não apresenta a tua esposa, porque a tua esposa era filha do seu senhor quando ele era escravo, de Potifar. Ela era Zelate, ou seja, a Zelate, ela era uma egípcia. Mas nós vemos aqui que Manassés, ele nasce no momento de dor. Ele nasce no momento de dor e transforma aquela dor em vitória. Quem está entendendo da glória a Deus, irmão? Aleluia. Por isso, José foi rejeitado, foi vendido, foi humilhado, mas Deus virou o cativeiro de José e deu-lhe honra. Levante a mão da glória a Deus, aleluia. É por isso que o nome Manassés significa Deus me fez esquecer. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, se você não consegue esquecer, muitas das vezes você não consegue receber, porque há traumas, há dor no seu coração, que você ficou lá atrás e você carrega isso. Se você não consegue fazer esquecer, Deus, se você falar com Deus hoje, é Deus que vai fazer você esquecer, porque você não tem força. Deus vai arrancar esta dor que está dentro de você e vai dar dupla honra em nome de Jesus. Então eu vejo aqui, irmão, que Deus transforma trauma em testemunho. Olha aí, Deus vai pegar o seu trauma e vai transformar em um grande testemunho para o louvor da glória de Deus. Por quê? Porque José não esqueceu por fraqueza, ele esqueceu porque Deus fez uma cura dentro dele. Amém? Deus curou José.
Lá no livro de Salmo, capítulo de número 30, se você quiser acompanhar, livro de Salmo, capítulo de número 30, versículo 5, está dizendo: o choro dura uma noite, mas a alegria vem. Vamos ver aqui, irmão, aleluia. Olha só o que a Bíblia está dizendo aqui. Salmo, capítulo de número 30, versículo de número 5. Pois a sua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. É o próprio Deus, através do salmista, do livro de Terrilim, está falando para mim e para você. Ele está mandando nos dizer que Deus, ele é poderoso. Tem coisa que, irmão, às vezes as pessoas não entendem. Quando as 10 tribos se dividiram com as 2 tribos, tanto a tribo de Jeroboão como a tribo de Roboão, e eles foram guerrear, Deus falou: não vai guerrear. Por quê? Porque quem fez a separação fui eu. Lá vai a Deus falando contigo. Tem coisas, irmãos, que nós não entendemos, mas é Deus, e não adianta guerrear, porque foi Deus que fez a separação. Então preste bem atenção, porque a recompensa de Manassés, ela começa na cura interior. Não adianta, irmão, você pregar bonito, você cantar bonito, você está na igreja de manhã, de tarde, meio-dia, de noite, no monte. Não adianta, se você precisar de uma cura e ainda não foi curado. A cura interior é necessária. Por que, apóstolo? Porque os traumas da sua vida, a recompensa só vai começar quando a cura interior ser imediata. Deus não apenas muda a situação, Ele muda também o coração da pessoa. Fala para o teu irmão: Deus só não muda a situação, não, Ele também muda o coração. Ele mudou a situação de José só? Não, mudou o coração também. Por quê? Porque ele perdoou os seus irmãos. Ele sabia que o propósito era de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Deus vai te dar, irmão, uma experiência tão forte. Olha só o que Deus está falando. Deus vai te dar uma experiência tão forte que a dor não terá mais domínio sobre você. Fala para o teu irmão: te prepare para a experiência que Deus vai te dar. Te prepare para a experiência que Deus vai te dar. Por que, apóstolo? Porque vai ser tão forte, mas tão forte, que a dor não terá mais domínio sobre você. A segunda coisa que eu vejo aqui em Manassés, deixa eu parar um pouquinho aqui. Irmão, não confunda Manassés, filho de Jacó, com Manassés, o rei. É outra coisa. Manassés, o rei, era ímpio, era uma pessoa mal. Amém, irmão? Então, porque às vezes você está, pastor Manassés é uma bênção, é um primogênito, e não sei o quê. Aí você vai, abre a Bíblia e vê Manassés, o rei, né? Aí você fala: mas pastor pregou esse dia Manassés, o rei. Não, são pessoas distintas. São pessoas diferentes. Manassés, filho de José, um, e Manassés, o rei ímpio, é outro. Amém? Então, Manassés, ele representa a recompensa após o processo. Fala agora para o teu irmão: está passando o processo? Está difícil? Está doendo? Aleluia. Pastor, Deus vai me dar a recompensa agora? Não. Enquanto você estiver no processo, Deus não vai entregar a tua vitória. Quando até, irmão, vai orando, irmão, vai jejuando. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Deus não vai te dar a recompensa. Ele só vai apresentar a recompensa após o processo.
da recompensa, aleluia, houve o que, irmão? Antes da recompensa, houve o que na vida de José? Houve a ira dos teus irmãos contra ele, a rejeição. Houve também o poço, foram jogados no poço. Houve a escravidão na vida de José. E depois da escravidão houve a prisão na vida de José. Mas depois houve o que, irmão? Um governo. Olha só. Primeiro houve tudo isso na vida de José. Depois que José passou por essa experiência, por essa luta, aconteceu o quê? Primeira coisa que eu vejo na vida de José: governo. Aleluia. Aleluia. José, depois que foi exaltado por Deus, Deus colocou ele como governador. E houve também, depois de governador, honra. Porque aqueles que apedrejavam José, aqueles que perseguiam José, teve que se curvar diante de José. Então houve honra. E depois dessa honra, José teve autoridade. Levanta a mão da glória a Deus. Governo, Deus vai te dar autoridade. Honra, Deus vai te honrar. Mas Deus também vai te dar autoridade nessa situação. Então, irmão, preste atenção, porque a recompensa que José teve, nós podemos ver que é porção dobrada. Nós podemos ver que Manassés teve essa ação dobrada da parte de Jacó, da parte da 13ª casa de Israel. Olha o caminho ali de Gênesis 41, olha só. Livro de Bereshit, livro de Gênesis, é o princípio 41. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Preste bem atenção. Glória a Deus. Gênesis 41. Olha só. Disse mais Faraó a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. Olha só o que Faraó fala para José: eu te coloquei sobre toda a terra do Egito, sobre toda a terra, sobre toda a bênção. Só eu serei maior do que você. Então Deus tira ele de uma posição, porque na prisão ninguém saía, irmão. Ninguém conseguia sair da prisão de Faraó. Só saiu da prisão de Faraó 2 pessoas. Uma saiu para a honra e outra saiu para a morte. E foi usado por José. Quando José, ali diante de uma situação dos dois, um era um copeiro, o outro era um padeiro, que estava na prisão, estavam eles discutindo. Então José interpretou os sonhos dos dois. E o sonho foi que o padeiro seria morto e o copeiro voltava a servir Faraó. Aconteceu que depois de 3 dias o copeiro foi tirado da prisão, voltou a servir Faraó. E o padeiro também saiu, mas o padeiro foi morto. Ele morreu. Amém, irmão? Você está entendendo? José disse para ele assim: olha, depois que isso acontecer, lembra-te de mim, porque jamais eu não fiz nada para estar aqui. Lembra-te de mim. Mas deixa eu dizer uma coisa: as pessoas podem lembrar de você quando tiver na mesma situação que você, mas quando a pessoa estiver bem melhor, não lembra mais de você. A pessoa só lembra de você quando você estiver servindo, está sendo servido. Quem está entendendo? Quando você não servir mais, ele não lembra mais de você. Mas deixa eu falar uma coisa para você: quem lembra de você é Deus. Você não precisa do homem lembrar de você, você só precisa de Deus lembrar de você. Porque é isso que José estava vivenciando. Então, a recompensa aqui que eu vejo de Manassés é prova de que Deus não esquece quem permanece fiel. Então a bênção de Manassés é essa: Deus não
Não desiste da tua bênção. Não desiste da tua vitória. Aleluia. Quem prova é Deus. Deus não deixa você ser provado de uma forma que você não possa suportar. Ele mesmo disse que te dá um escape. Então continua firme, continua buscando, continua adorando, em nome de Jesus. Deus vai mudar o teu cativeiro. Deus vai mudar o teu cativeiro. Aleluia. Missionário Azuleja, não se preocupa. Eu vejo gente entrando na tua casa, pessoas voltando. Eita. Está uma prova tremenda. Aí você fala, por que eu estou passando prova? Por que eu não é você não? Por que está passando prova comigo? Por quê? Porque é Deus. Está entendendo o mistério? É Deus. Porque depois vem a recompensa. Às vezes nós ficamos tão tristes, tão amargurados, o coração dói, queremos desistir, queremos ir embora, queremos chutar o balde, queremos fazer isso e alguma coisa nos prende. Não é teus filhos que te prende, não é o teu marido que te prende, é Deus que está te prendendo. É Deus que está firmando teus pés. Porque Deus não tem uma promessa só na tua vida, não. Aleluia. Deus tem promessa na vida da tua família. Louvado é o nome do Senhor. Então, enquanto está nessa prova, passando por essa prova, vai passando dando glória a Deus, mulher. Aleluia. Não é fácil ser humilhada. Não é fácil ser perseguida. Quem disser para mim que é fácil não é mentira. Às vezes nós queremos desistir até de orar, de buscar a Deus, porque enquanto pessoas de fora não reconhecem o nosso ministério, Margarete, tudo bem, ele não conhece a minha vida, ele não sabe de nada, mas quando dentro da minha casa se levanta e diz coisas que eu não me agrado e nem agrada a Deus, não é fácil. José foi dentro da tua casa que se levantaram contra ele. Foi dentro da tua casa que mentiram a teu pai, dizendo que o leão da montanha tinha matado ele. Foi o próprio Davi, que era rejeitado pelos teus irmãos, e muitas das vezes tinha que se esperar os seus irmãos comer na mesa, e depois sair e ele comer. Mas quando Deus tem um chamado para te honrar, quando Deus tem um chamado para honrar você, e ainda que o pai, aleluia, de Davi vai falar assim, não, ele está lá, vamos comer. Ele falou, não, ninguém come aqui. Levante a mão, da glória a Deus. Ninguém vai sentar na mesa enquanto Davi não estiver aqui. Levante a mão, da glória a Deus. Vocês podiam comer antes, porque Deus não estava vendo isso aí, mas agora eu estou aqui, e quem está mandando é Deus. Ele não vai sair, não vai, vocês não vão comer. Ninguém senta na mesa. Deus, ele vai honrar aquele que passa pelo processo. Quem está entendendo, irmão? Aleluia! Não adianta nós tentarmos colocar pano quente ou falarmos coisas que não agradam a Deus. Esse dia eu coloquei no Facebook lá, a Valadão, não sei se vocês viram. Eu compartilhei, mostrei lá. Ela descendo a lenha na igreja dela, falando de coach, falando de um monte de coisa, falando de roubo, de pipoca, que não sei o que as pessoas estavam arrecadando. Aí os pessoal estavam falando, mas não precisava fazer isso, mas não precisava fazer aquilo. Ela não precisava falar isso, ela estava tão revoltada na pregação dela, na fala dela, que ela estava quase querendo se explodir, porque ela via coisas erradas ali, estava vendo coisa errada, então ela falou. Aí pessoas vêm comentar naquele vídeo, falar, mas não precisava disso. Deixa eu falar uma coisa para você. Se João Batista não vem primeiro falando raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus, produzir fruto de arrependimento? Se Jesus, quando entra em Jerusalém,
Quem está entendendo? Dá glória a Deus. Irmão, muitas das vezes nós temos que entender o projeto de Deus na nossa vida, porque há uma recompensa. A tribo de Manassés herdou mais do que ele esperava. A tribo de Manassés esperava uma coisa e recebeu muito mais ainda. Quem está entendendo? O que você está pedindo para Deus? Aleluia. O que você já veio e falou com Deus hoje? Eu quero isso. Ei, você quer isso, mas Deus quer dar coisa maior. Glória a Deus. Você está pedindo algo para Deus, mas Deus tem coisas maiores e melhores para você. Ele vai te dar aquilo lá que você está pedindo, mas Ele vai te dar mais coisas ainda. Porque você está passando pelo processo. Manassés sabia disso? Não! Porque ele não esperava. A Bíblia diz que a tribo de Manassés, ele recebeu o quê? Primeiro, terra dos dois lados do Jordão. Não somente de um lado do Jordão, mas dos dois lados. Ele recebeu uma herança dobrada. A Bíblia diz, irmão, que ele recebeu também a tribo de cada lado. Ou seja, cada lado ele recebeu meio de cada tribo. Ele recebeu dos dois lados do Jordão. Olha o que está dizendo em Josué capítulo 17. Abra aí, irmão. Josué capítulo de número 17, versículo de número 5. Olha só. Colheram a Manassés 10 quinhões, fora a terra de Gileade e Bazã, que está perto do Jordão. Então, ele está recebendo aqui o que ele não esperava. Ele não esperava. Manassés teve porção dobrada, porção além do normal. Eu estou pregando Deus, irmão, que não faz somente aquilo que você quer. Eu estou pregando Deus que não somente aquilo que você acha. Deus vai além do entendimento. Deus vai além da circunstância. Ei! Deus vai dizer para você de forma clara: você não vai estar vazia, você não vai estar vazio, você não vai ser sem nada. Deus deu uma recompensa para você e para mim. Deus vai surpreender. Eita! Deus surpreende. Porque apóstolo, porque você não esperou no homem, porque você não desistiu do processo, porque você aguentou firme, e Deus vai dizer: ei, vou te dar dupla honra, vou multiplicar a vitória, as bênçãos vão vir. Quem está entendendo isso? Se você está pagando o seu preço, pode entender uma coisa: pastor, pagando o preço, quer pagar preço de oração, que preço? Não sei, irmão, qual é o processo que ele está passando. O cego de Jericó estava cego, ele estava passando o processo. Mas quando ele chega diante de Jesus, Jesus fala: o que tu queres que Você acha que Jesus não estava vendo que era certo? Não poderia falar assim: você quer que eu te cure? Não. Porque Deus vai te dar além daquilo que você precisa. Aleluia. Deus vai manifestar a sua glória. Deus vai mostrar que Ele é poderoso para tirar essa dor que está dentro de você, essa amargura que está dentro de você, que muitas das vezes se compara chorando pelos cantos. Deus está dizendo de forma clara: o que você não entende hoje, vai entender amanhã. Deus, Ele é poderoso para fazer isto e muito mais na tua vida. É por isso, irmão, que nós como homem, muitas das vezes, nós achamos que as coisas não vão mudar. Aleluia. Mas Manassés, ele tanto era abençoado, como ele tinha uma tribo de guerreiros e de conquistadores. Aleluia. Irmãos, Manassés fez parte dos guerreiros de Davi. Manassés sabia que Deus estava com Davi. Escolheu a melhor parte.
Deus está falando, qual lado você está escolhendo hoje? O lado da multidão, que era o povo de Esaú, ou de Saul, perdão, ou o lado de Deus, que tinha pouco homem de guerra, mas era valente, os guerreiros de Davi. Aonde está escrito isso, apóstolo? Como podemos dizer que ele era os conquistadores? Primeiras Crônicas, capítulo de número 12, versículo de número 31. Olha o que está escrito. Primeiras Crônicas, capítulo de número 12, versículo 31, está escrito assim: da meia tribo de Manassés, 18.000 que foram escolhidos por nome para virem fazer rei a Davi. Deus está tratando conosco, porque essas recompensas, esses homens que foram preparados por Deus, já sabia que a recompensa não é só material, irmão, mas também essa recompensa é uma autoridade espiritual que Deus está te dando. Porque as pessoas pensam que é só coisas matérias, mas tem coisa muito maior do que matéria. Deus está nos dando autoridade, o quê? Espiritual. Quem está entendendo, irmão? Quem está entendendo? Levante a mão. O que é autoridade espiritual? Autoridade espiritual é você reconhecer que Deus é poderoso para fazer um milagre. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que quando o próprio Lázaro estava morto, Jesus deixou bem claro duas frases interessantes: se creres, verás a glória de Deus. E ele falou: não, eu sei que nos últimos dias, sabe uma coisa que eu acho interessante? É que se você pegar os discípulos de Jesus, você não vai ver nenhum especial em alguma coisa. Só vai ver pessoas difíceis de lidar. Você vai ver Judas, Pedro, pessoas difíceis de se lidar. Mas ele tinha uma facilidade tão grande de lidar com essas pessoas difíceis, mas tão grande, que ele era tão poderoso, tão sábio, Margarete, que não existia um homem na terra mais sábio que ele, mais inteligente que Jesus, e ele soube conviver com eles. O interessante é que Jesus não tinha inimigo. A Bíblia diz que quando Judas traiu ele, que veio buscar, ele falou: meu amigo, chamou Judas de amigo. Ele era tão poderoso, ele é tão poderoso, tão maravilhoso, que ele chorava na frente dos outros. Isso não tirava a autoridade dele. Ele chorou no meio de todo mundo. Quando Lázaro estava lá, ele chorou. Quem está entendendo, irmão? Ele mostrou o sentimentalismo, ele mostrou, mas ele sabia. Eita, andar lavado e calabaixa. Ele estava chorando. Sabe por que ele estava chorando, irmão? Porque ele tinha que trazer o amigo dele para uma luta, sabendo que um amigo dele estava na glória. E quem morreu, que tiver pelo menos um segundo da glória, não vai querer voltar para essa terra mais de jeito nenhum. Quem está entendendo a glória de Deus? Ele foi obrigado a tirar o seu amigo da glória para mostrar para todos. Quem está entendendo? Deus, ele fez depois que ele chorou. Você não sabe onde ele está, você não sabe. Ele disse: Lázaro, vem para fora. Vem para fora, Lázaro. Deus, ele sabe, meu querido irmão, o que você, o que eu, o que nós precisamos. É por isso que Manassés, aleluia, significa é a
O nome Manassés é a prova do que Deus cura o passado. Deus honra o processo que você está passando. Deus libera a recompensa se você for até o fim. E Deus faz esquecer a dor e viver o propósito de Deus. Deus faz você, aleluia, esquecer a dor para viver o propósito. Levante a mão que está entendendo. Vou ficar de pé em nome de Jesus, se pode. Glória a Deus. Aleluia. Qual é o teu propósito? Qual é a luta que você está passando? A Bíblia diz que nesse mundo tereis aflição. Mas Jesus diz que ele venceu. Deus não tem parte com derrotado, mas só com vencedor. Em Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. Então, se uma pessoa fala, não, não vence, mentira, você vence. Porque se você está com Jesus, você é mais do que vencedor. Aleluia. Amém? Vamos orar. Se não orar, também que animando está aqui, mas vou orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez eu te louvo. Mais uma vez, Senhor, eu te engrandeço. Porque Manassés foi usado pela tua palavra, que o Senhor é poderoso para curar. Em nome de Jesus, Senhor, se tem algum trauma aqui no nosso meio, se tem alguma coisa que impede o teu povo de ser abençoado, eu repreendo em nome do Senhor Jesus todo mal, toda ação do diabo está repreendido. A tua palavra diz, irmão, meu Deus, a tua palavra diz que nós deixamos as coisas que ficaram para trás. Aleluia. Sigamos, avançamos. O Senhor é Deus de propósito, é Deus de bênção. E receba a unção de Deus na tua vida agora. Receba a unção de Deus na tua vida agora. Receba a unção de Deus na tua casa agora, na tua família. Receba agora. Oh, louvado é o nome do Senhor. Hoje Deus está falando conosco. Viva hoje, meu irmão. Aleluia. Viva o agora. Xarabaia, xandará. Deus está mudando situações. Receba. Amém? Glória a Deus por isso, irmão. Aleluia. Lembrando que quinta-feira que vem é o último dia. Eu poderia falar sobre os dois, né? Efraim, Manassés e terminar hoje. Mas se nós fizermos assim, eu estou contra a nossa própria campanha, que é 13 dias. Então, na quinta-feira que vem, nós vamos falar de Efraim. E aí encerramos. Amém, irmão? Encerramos essa campanha. E o nome do Senhor é glorificado. Não é fácil, irmão, falar da 13ª casa de Israel, de todos os filhos de Israel. Mas cada palavra que foi pregada, eu quero que você guarde no seu coração, que é recompensa de Deus na nossa vida. Amém? Sábado não tem culto, sábado é o sábado da família. Amém? Aí domingo tem culto, sim, domingo a partir das 18 horas. Mas aí o quarto sábado é da família. A gente não pode falar para a pessoa aí, porque a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente ora e a gente determina uma coisa, é aquilo. Amém? Se você for, se a igreja for, no próximo quarto sábado vai ter culto aqui, porque vai cair por terra aquilo que nós oramos, né? Então, por isso, não que o pastor Luiz é uma bênção na minha vida, na nossa vida, mas é pela oração. Então, fica com a sua família, vai passear, amém? Glória a Deus, sai com seus filhos, vai passear, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Levante a mão no céu.
Que a graça do Pai e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre os nossos corações, hoje e para todo sempre. Todo digam amém, amém, amém. Está terminado. Quando falar não é o pastor que está impedindo você de ir lá não, viu, irmão? É o que nós oramos. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe e vai em paz.